e a repressão articulada no Cone Sul, resistência e memória. Coordenada por mim, eu sou Yara Uncuri, sou historiadora, professora do Departamento de História da PUC de São Paulo e coordenadora do Centro de Documentação da mesma universidade, o CEDIC, que alguns já devem conhecer, que tem uma tradição de apoio às lutas sociais, seguindo a própria tradição de PUC, muito aberta às questões do social, às lutas por justiça, por direitos, que sempre marcou essa universidade em São Paulo. É um prazer muito grande estar aqui, agradeço a todos os companheiros de mesa, aos organizadores, dos quais nós também somos parceiros na organização deste evento. Eu gostaria só rapidamente de dizer também de onde eu falo, né? Eu fui militante nos anos 60, militante das fileiras da Igreja, na Ação Católica, JUC, e atuamos muito nas UES, na UNE, e enfrentamos todas essas lutas. Eu fui presidente do Centro Acadêmico na gestão 63-64 e fui premiada no meu aniversário com o golpe de 64. Eu nasci no dia 31 de março, paciência, né? Vamos recordar de uma maneira positiva. E muito tempo eu fiquei afastada das atividades e ao retornar, né, eu assim, tenho ouvido, fiz questão de participar desse evento desde o primeiro dia e seguir um pouco os comentários, os debates que se colocam hoje em torno da luta pela anistia, compartilho várias questões que estão aí colocadas, que demandam o nosso comprometimento, o nosso debate e o avanço dessas lutas. Se por um lado a gente fica tremendamente sofrido com os acontecimentos narrados, com tantas atrocidades cometidas, eu quero olhar as coisas de uma maneira muito positiva. Eu acho que todo o movimento, todo o exercício de poder, por mais exacerbado que seja, tem sempre as suas resistências e nós precisamos acreditar nelas. Essas resistências e esse exercício do poder e do autoritarismo se transformam ao longo do tempo e eu acho que 30 anos depois da lei da anistia e mais de 40 anos do golpe, nós temos a obrigação de estar refletindo sobre o que mudou, em que direções, com que significados, quem são as pessoas envolvidas em todo esse processo, e eu acho que esse evento contemplou de uma maneira magnífica todas essas questões que, se elas são colocadas aqui, temos o compromisso de desdobrá-las na vida cotidiana, né? E a partir dos anos 70, veja, nós vamos nesta mesa continuar trabalhando a resistência no Brasil e América Latina e vamos enfatizar uma dimensão que é a da memória, que já foi tratada hoje de manhã, nós vamos ainda tratar outras questões que a envolvem, né? E nas lutas por memória, né, pela politização da memória como instrumento de luta, nós, na PUC São Paulo, preservamos também, e eu acho que é por este caminho que nós percorremos lá, e como coordenadora do Centro de Documentação, desde os anos 60, e eu já tive a oportunidade de falar um pouquinho disso ontem, nós estamos preservando a memória dos movimentos que precederam o golpe e que sucederam ao golpe também, né? Então, os movimentos de ação católica, por exemplo, estão todos preservados, pelo mérito também da instituição Igreja. Nos anos 80, os arquivos da JOC, Juventude Operária Católica, estavam sendo liberados pelo DOPS, CNBB conseguiu pegá-los, né? Nós, na PUC, estávamos com o acervo da JUC, de JAC, de JEC, Juventude Agrária Católica, Juventude Estudantil Católica, juntamos forças. A CNBB confiou no CEDIC para o tratamento desses arquivos, eles hoje estão de pleno acesso aos consulentes, muita gente vai lá consultar
para testemunhar, para identificar trajetórias, para questões de aposentadoria, de processos jurídicos e de pesquisas também. Agora, eu queria assinalar uma questão. A importância dos centros de documentação e memória que foram se formando no Brasil a partir dos anos 70. Como e por que surgem esses centros de memória? Antes, como instituições de preservação reconhecidas, existiam as bibliotecas, os museus e os arquivos, né? Os centros de documentação se mobilizam exatamente nessa luta pela informação. Sejam os centros de documentação do movimento social, militantes, como ontem a Luísa falou aqui, o Centro Pastoral Vergueira, que tem uma riqueza de documentação, surgiu dessas lutas, informar o próprio movimento na carência de informações, num período de recessão bastante grave. E da mesma forma nas universidades nos anos 70. As problemáticas que eram vividas podiam ser muito pouco discutidas e muito menos alvo de pesquisa. E os arquivos fechados, os museus, enfim, a área da comunicação absolutamente interditada, não é? Os centros de documentação universitários se puseram bravamente a reunir esses acervos todos, a organizá-los e a disponibilizá-los. É nesse processo que a PUC também entrou e não ficou apenas nesses acervos da ação católica, da ação popular, do movimento estudantil que fazem parte do nosso acervo, mas foi se diversificando, articulado ao próprio movimento social. O movimento social hoje é direito de mulheres, de negros, direito por moradia, movimento sem terra, movimento dos índios, por educação, uma série de movimentos. Nós temos coleções muito ricas no Centro de Documentação sobre isso. Então, a nossa luta continua em novas perspectivas e quando nós vemos debates sobre anistia, sobre direitos, sobre esta proposta de reparação, por um lado, de identificação e tipificação dos crimes, nós contribuímos também, mas queremos ir além disso, reconhecer que nós temos muitos aliados, confiar nas possibilidades criativas do movimento popular, e por aí eu estou entendendo todos os movimentos de resistência e de afirmação de sujeitos pouco reconhecidos, quanto o movimento do interior das instituições, né? Arquivos hoje se dedicam a preservar esses acervos. Veja, o Arquivo do Estado de São Paulo é um dos promotores disso, deste evento, né? É um grande organizador do evento, com nós como parceiros, procuradores da República, o Arquivo Nacional. Então é preciso confiar e acreditar que nós temos aliados. O que precisamos é identificá-los e nos mobilizar coletivamente, que é uma fala também que eu tenho ouvido bastante aqui. Então, é com esse propósito que nós queremos levar esse debate, a importância da memória, dando destaque a mais dois grandes movimentos que se encontram na PUC São Paulo. É a memória de dois grandes movimentos. Se Brasil Nunca Mais se encontra na Unicamp, nós temos um outro grande movimento cuja memória está abrigada na Unicamp. Nós temos um grande outro movimento abrigado na PUC São Paulo, no CEPIC. É o Clamor. O Clamor é de uma riqueza incomparável também pelos relatos que ele traz, né? E enfim, acho que é a razão de eu estar aqui com companheiros da Argentina, do Uruguai, Paraguai e do Rio Grande do Sul, para debatermos a questão da memória, né? A memória, o recurso à memória como prática política, né? E graças ao acesso que o CEDIC dá a esses arquivos, o Clamor foi nomeado como Patrimônio da Humanidade pela Comissão Brasileira da Unesco, né? Então, já é mais um recurso às nossas lutas e nós precisamos aproveitar. E combinando todas essas atividades partilhadas, difundidas, não só pelo Brasil,
porque já nos anos 80 nós íamos para a Argentina fazer esse debate também, numa organização que se chamou AIRPACTO, que reunia vários acervos e representantes de centros que buscavam uma ação coletiva comum. E retomando, são movimentos intermitentes que sofrem repressão, porque a memória é um campo de disputas mesmo, mas nós temos conquistado espaços e aliados. Então, amanhã vocês terão notícias bem mais detalhadas sobre o Memórias Reveladas, que já é um projeto do Arquivo Nacional que nos reúne a todos. Hoje, mais de 30 instituições públicas e privadas, movimentos por justiça e paz, movimentos por anistia, uma série de movimentos, vocês terão essas informações mais detalhadas. Então, agora nós vamos dar a palavra aos 3 participantes da mesa. Nós vamos seguir a ordem que está aqui, no próprio folder, né? Solicitando aos membros da mesa, por demanda ali da organização, para que a gente possa debater mais, né? Que falem por 25 minutos, tá? Eu vou um pouco exercer o controle dessa questão. Então, nós vamos dar a palavra a Jair Christ, que é ativista de direitos humanos, ativista de direitos humanos com atuação no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. Fundador do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, em Porto Alegre, em 79, um dos fundadores do Comitê de Anistia e Solidariedade com o Povo do Uruguai, a partir do Brasil, um dos fundadores do Comitê de Solidariedade com o Povo Chileno. Em 84, criou o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, é proponente e um dos fundadores do Comitê de Solidariedade com o Povo Chileno, Montevideo, em 85. E fundador de uma série de outros movimentos, da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, e recebeu vários prêmios também, é um dos fundadores do Centro Latino-Americano de Investigação, Centro Latino-Americano de Pesquisa. E várias publicações também. Depois, Martim Almada, é graduado em Direito pela Universidade Nacional de Assunção, no Paraguai. É doutor em Ciência da Educação pela Universidade Nacional de La Plata, Argentina. Consultor da Unesco para a América Latina, com sede em Paris, de 79 a 92. E descobridor do Arquivo do Terror da Operação Condor, em dezembro de 92. Prêmio Nobel Alternativo da Paz, pelo Parlamento Sueco, em 2002. E também Patrícia Zapataz Valdez, que trabalhou na defesa dos direitos humanos no Peru, em Salvador e Argentina. Atualmente é diretora desse centro já bastante conhecido, Memória Aberta, Ação Coordenada de Organizações de Direitos Humanos, uma aliança de 5 organizações de direitos humanos reunidas para preservar o patrimônio documental e histórico do que aconteceu durante o terrorismo de Estado na Argentina. Ela foi diretora da Comissão da Verdade para El Salvador em 92, criada por acordos de paz celebrados entre esse país e implementado pelas Nações Unidas. É membro do diretório do Instituto para a Democracia da África do Sul, IDASA, de 96 a 99. Desde 95, ela integra a comissão diretora do Centro de Estudos Legais e Sociais. Na legislatura da cidade de Buenos Aires, ela integra a comissão Pro Monumento às Vítimas do Terrorismo de Estado, é membro fundador da Coalizão Internacional de Museus de Consciência em Sítios Históricos, em 2000, e atualmente é membro do seu conselho diretor. Deu conferências e seminários, integra o Comitê Assessor Internacional da Fundação Prins Claus, na Holanda.
da conferência, seminários e está aqui conosco também para debater. Então, Jair, por favor, com a palavra, por 25 minutos. Companheiras e companheiros, muitíssimo boa tarde. Quero saudar os meus colegas de mesa, uma mesa riquíssima, que vou me esforçar para fazer jus e participar com eles, com Patrícia, com Martim, com Yara. E quero também parabenizar aqueles que promoveram esse seminário, muito oportuno e importante, que talvez no momento em que planejaram não se deram conta da importância e da dimensão que esse seminário está tendo neste momento brasileiro, e quero aproveitar para, de novo, lembrar e, ao mesmo tempo, aderir a o que foi proposto ontem pela manhã, que ao final desse seminário se produz um documento. Porque a riqueza do que foi colocado aqui é tão grande que não pode, ao encerramento, não produzir alguma coisa que deva, inclusive, chegar às autoridades do país. Acho que é muito importante que isso aconteça. Quero também, antes de começar a fala, dizer que eu estou trazendo aqui 10 exemplares, um manualzinho nosso, Direitos Humanos através da História, que vou disponibilizar aos estudantes, a esta gente jovem. Os Direitos Humanos através da História, quem tiver interesse, apanha aqui. E também propor à mesa, Yara, que queria, assim, nós estamos agora na época das cotas, não? Que queria uma cota para os jovens. Os jovens. E? Pois é, mas então, de novo, vamos tentar. Me toca falar nesta mesa sobre a colaboração dos aparelhos de repressão. É muito importante que se fale sobre esse assunto, porque o Brasil é um país muito estranho. No Brasil nós não temos direita, ninguém se reivindica de direita. Nós não temos ninguém racista. E tudo que acontece de ruim, a culpa é dos outros, não é nossa. Mas o Brasil teve um papel protagônico nesses acontecimentos trágicos da nossa América Latina, especialmente do Cone Sul. Porque o Brasil teve esse papel protagônico no golpe. O golpe de 64, e aqui já se disse muito, ele foi uma novidade na nossa região. Porque ele trouxe a doutrina da segurança nacional. Eu confesso a vocês que já vacinado por 61, lá no Rio Grande do Sul, quando houve aquele intento de golpe da legalidade, no qual militei intensamente, já vacinado, imaginava que era mais uma quartelada, uma das tantas que ocorrem nessa América Latina. Mas não, aí tínhamos algo novo, a doutrina da segurança nacional. Aqui se falou em nazismo, sim, por quê? Qual é a matriz da doutrina da segurança nacional? É o nazismo, sim. Os norte-americanos recolheram ao fim da Segunda Guerra todo aquele pensamento. A questão é só pegar Hitler ou Mein Kampf, o espaço vital, a geopolítica que foi pai e mãe do pan-germanismo que gerou o nazismo. E não é à toa que o Volquerido Couto Silva era professor de geopolítica na Academia Militar, que Pinochet também era professor de geopolítica. Então a questão que preside muito a doutrina da segurança nacional é a geopolítica. E aí tem os componentes nazis também, aí estão. E o Brasil foi quem fez as premissas, foi o protagonista desse tipo de golpe. E tratou de irradiar para os países da região. Aqui hoje eles falavam de inimigo interno, mas de repente não era mais só um inimigo interno que estava dentro das fronteiras. E nós temos que prestar atenção, vejam, já em 71, processo eleitoral uruguaio, onde a Frente Ampla, que era uma novidade no cenário político uruguaio, se apresenta como candidato. Quer dizer, uma frente de partidos de esquerda, Partido Comunista, Partido Socialista, vários outros pequenos partidos. O governo brasileiro
fica muito atento. Porque os interesses brasileiros não podiam ser prejudicados. E as fronteiras não eram mais as fronteiras geográficas, eram as fronteiras ideológicas. Como imaginar que os malucos ali no Uruguai elejam um governo de esquerda? Vai ser um inferno para nós? Não. Hoje de manhã o professor Green mostrava aqui uma foto fantástica. Médici com Nixon. Quem for nos arquivos, e podemos criticar os norte-americanos porque queiramos, certamente teremos razão em muita coisa, mas eles têm os arquivos e abrem. Nós copiamos a lei, mas não a cumprimos. Nossa lei é muito parecida à lei americana. Médici, naquela foto, entre outras coisas, os arquivos comprovam, foi tratar com Nixon da intervenção no Uruguai. O resultado eleitoral, dezembro de 71, é aquela foto que ele mostrou. E mais ainda, eu não sei se vocês já ouviram falar na Operação 30 Horas. O exército brasileiro montou um plano de que se a frente ampla fosse vitoriosa, haveria intervenção militar do Brasil no Uruguai. E em 30 horas, por isso o nome, todo o território uruguaio seria ocupado. Agora, em 2007, um velho general de pijamas dá uma entrevista para uma emissora de TV e televisão lá no Rio Grande do Sul e fala sobre a Operação 30 Horas. E é riquíssimo o seu depoimento. Porque o governo do Médici, em Gauchão de Bagé, cada vez que ia a Porto Alegre, se reunia com outros companheiros para comer carreteiro. Uma comida bem gaúcha. E nesse carreteiro se travavam coisas. E aí esse general disse, aí o general Médici disse que eu tinha que entrar em ação, que eu tinha que ir ao Uruguai, porque o ministro da Defesa, eu conhecia pessoalmente, o comandante do Exército tinha sido meu aluno na Escola Superior de Guerra, então eu quero para lá tratar disso. Mas aí me diz algo muito interessante que eu levei para os uruguaios. Diz assim, mas dizem que a iniciativa era nossa. Não, era deles. Pacheco Areco é que pedia. Pacheco Areco, então presidente do Uruguai, que pedia a invasão porque ele queria permanecer no poder e a Constituição uruguaia vetava. É muito interessante isso. Mas o Brasil fez isso. 71, um golpe militar na Bolívia. Aviões da Força Aérea Brasileira aterrissaram em Santa Cruz de la Sierra com as insígnias da Força Aérea. E lá descarregaram armas. E depois nós temos, 73, sim, um golpe no Uruguai, com assistência brasileira. E logo antes do golpe, você sabe que o Fleury, o famoso Fleury aqui de São Paulo, ia constantemente ao Uruguai para ajudar a montar os esquadrões da morte. Estou ainda no Uruguai, na democracia, fartos registros sobre isso. E depois do golpe, o Brasil colaborou imensamente, inclusive mandando recursos, mandando caminhões, mandando automóveis. Todo o serviço secreto uruguaio se movia com os automóveis Volkswagen branco. E lá no para-brisa traseiro estava made in Brasil. Era fácil de identificar. Uma colaboração escandalosa. E o mesmo ocorre no Chile, em 73. A presença brasileira no Chile já era fortíssima. O nosso embaixador, Câmara Campos, era um golpista. Era um golpista. E lá já tinha muita gente do governo democrático de Salvador Allende. Muita gente da Polícia Federal e dos tais de serviços de informação. Eu hoje ouvi aqui comunidade de informações. Eu não gosto desse nome, porque comunidade é um negócio sagrado para mim. Não pode existir comunidade de informações. Existe a arapolgagem, espionagem. E a do Brasil foi extraordinária. Nós não sabemos bem, gente, mas todo o serviço secreto brasileiro, a espionagem brasileira, foi fantástica. E aí nós temos que analisar algo que se chama CISNI, que não é aquela ave linda, não, é CISNI com S. É Sistema Nacional de Informações. Cuja a cabeça de chave é do FMI.
Depois, todos os arapongas do Serviço Secreto do Exército, da Marinha, da Aviação, da Polícia Federal, dos DOPs estaduais, das polícias militares estaduais, as PMs2, e mais os informantes, aqueles que tinham, eu antes conversava com a Jean Rocha, o problema que eu tive quando denunciei informante, só que eu tinha os documentos, um informante gaúcho, para se infiltrar na universidade, ganhava aquele tempo 180 cruzeiros. Eu fui ver, para fazer uma relação, um delegado de polícia, inicial de carreira, ganhava 160 cruzeiros. Um guri espiãozinho ganhava 180. Veja que coisa incrível. Bem, então, esse grande sistema, ele treinou todos os serviços de inteligência de toda essa região da América Latina. Os chilenos vieram aqui aprender conosco. O FMI treinou a DINA, compôs a DINA, organizou a DINA. E os métodos de interrogação e de tortura. Isso tudo é obra brasileira, gente. O Câmara Canto era tão enlouquecido. O prédio da Embaixada Brasileira em Santiago é um prédio lindíssimo, um prédio histórico, patrimônio histórico, lindo. No dia 11 de setembro de 73, dia do golpe, esse prédio estava todo iluminado. E o nosso embaixador, com uma taça de champanhe, gritava: ganamos. O nosso embaixador, Câmara Canto, era considerado o quinto homem da junta. O primeiro homem da junta, representante do Exército, Pinochet, depois o representante da Marinha, da Aviação, o pessoal daquela polícia, não é gendarmeria, carabineiros, e o quinto homem da junta, o nosso embaixador. Isso que eu vos digo, é só procurar lá nos registros do Senado norte-americano, depois dentro de um embaixador americano, ao tempo, e conta isso. E há um livro publicado por um outro embaixador americano que de novo. Então, o Brasil teve, sim, uma presença fortíssima, treinou os agentes, ensinou a tortura. Eu gosto muito de referir, e para essa gente jovem, especialmente, o seguinte. Há um filme fantástico que eu tive revendo. Eu acho que as locadoras todas têm. Chama-se Estado de Sítio, do Costa Gama. Ele é fantástico. Ele reporta o sequestro de Dani Frioli, lá no Uruguai. E concomitantemente também cônsul brasileiro, então, Aloysio Dias Gomes. Não é hora de falar para vocês, mas eu, em novembro, tive um encontro assim, muito interessante com um dos tupamaros que sequestrou o nosso cônsul. E que, na casa dele, é que esteve o cônsul por 246 dias. Que ele dizia a ele: este tipo de usted es un mierda, es un cagón. La senhora na valiente, a mulher do Aloysio foi conversar com Raul Sendic para negociar a libertação. Eu vou contar só uma fofoca e vou passar adiante. E me contava ele: pagaram $256 mil de resgate. E entre os dólares, também o anel do então bispo do Rio de Janeiro. Aloysio Dias Gomes era um homem da TSP. E ele é vivo hoje no Rio de Janeiro. Vai todos os dias à missa. Todos os dias à missa. Então o bispo do Rio de Janeiro deu o anel também para contribuir. E me conta esse velho Tupamar. Imaginamos que nós éramos tontos, porque sacamos la piedra y caminamos falsa. Sí. ¿Y qué hicieron ustedes? Pusimos en un sobre y devolvemos, señora. No somos tontos. Isso é fantástico. E não dou morto porque está vivo, está em atividade. Então, este foi o quadro que antecedeu. E essa questão do Chile, ela é tão interessante, e esse entrelaçamento dos serviços, eu obtive agora, recentemente, em Montevidéu, um documento fantástico, que é do Ministério do Interior, Serviço Secreto Uruguai, então, o Ministério do Interior, mas ele recebe do Exército, da segunda seção. O título
é assim. Nómina de ciudadanos brasileños detenidos en Chile según requerimiento de información 11.1973 del Serviço de Informação e Defensa. E aqui está o nome de mais de 100 brasileiros presos no Estádio Nacional. Aonde eu consigo isso? Tem uma multidão. O serviço secreto, gente. Como é que eu consigo isso? Por que isso está lá? Esse entrelaçamento. E o Brasil, esse documento foi produzido certamente pelos arapongas brasileiros. Mas mais ainda, essa questão de dizer que a Operação Condor nasceu lá em 75, novembro, dezembro, 75 em Santiago, é uma conversa. Isso foi formalizado lá, mas o Brasil já praticava. O Brasil já praticava a Operação Condor. Então eu vou lembrar aqui alguns episódios. O 11 de dezembro de 70, o ex-coronel Jefferson Cardan de Alencar Osório, seu filho, que também se chama Jefferson, seu sobrinho Eduardo Lepitelli, foram sequestrados em Buenos Aires e levados para o Rio de Janeiro, onde o coronel cumpriu uma pena de prisão até 77. Uma pena que o coronel já morreu, mas já regiu. Lamentavelmente, foi diferente a sorte do ex-major do Exército Brasileiro, Joaquim Pires Cerveira, e do jovem estudante João Batista Rita, também sequestrados em Buenos Aires em dezembro de 73. Esses estão desaparecidos. Eles foram sequestrados lá, levados para o boicote do Rio de Janeiro, onde foram vistos. De guarda de Londres publica, e lá estavam. E aí, eu tenho um outro documentozinho muito interessante, que demonstra a qualidade da espionagem brasileira. CIEX, Serviço de Informações. SNI, e o CIEX é aquele diplomático, né? É o Serviço de Inteligência Clandestino do Itamaraty. E aí eles remetem para o SNI, para o Serviço de Informações do Exército e para o da Aeronáutica. Olha o título: Presença de elementos subversivos brasileiros em Cuba. Em Cuba. Brasileiros em Cuba. Que tem informação? Tem. Entre 10 e 20 de julho de 70, registrou-se a presença em Havana de Jefferson Cardan de Alencar Osório, procedente da Argélia, onde entrou em contato com Joaquim Pires Cerveira. O que vocês acham? Cuba. E outra preciosidade. Comando do Terceiro Exército, hoje Comando Militar do Sul. Joaquim Pires Cerveira. Informação 058, Estado-Maior, segunda seção, 62. Esta agência de informação recebeu o seguinte informe: foi apurado que o ex-major e banido Joaquim Pires Cerveira modificou seu aspecto exterior, apresentando no momento as seguintes características: bigode espesso, cabelos ruivos e longos, aípe, óculos de aro dourado, roupas desbotadas e coloridas. Consta que perdura a intenção de viajar, mas a que tudo indica não será utilizado o transporte aéreo. Dado sucedido com o gauchão. O pessoal mais veterano sabe quem é o gauchão, não é isso? Edmundo Pérez Camargo. O gauchão estava no Chile, como estava o Cerveira. Tomou um voo, Santiago, estava em Buenos Aires, Montevidéu, onde iria se reunir com os companheiros. O gauchão foi retirado do avião dentro do aeroporto de Ezeiza. O de Ezeiza, o Irã, foi retirado de uma colaboração com o serviço secreto argentino e brasileiro. E está desaparecido até hoje. Então, também, para que não usará o transporte aéreo, para não acontecer o que aconteceu com o gauchão. Está dito aqui. E o Serimar tem um documento muito interessante. O Serimar diz assim, sobre o Edmur: preso por autoridades brasileiras e argentinas quando o avião que vinha do Chile para o Uruguai aterrissou no aeroporto de Ezeiza. Usava o nome falso de Henrique Vilas.
Então vejam como trabalhavam essa gente. E eu gosto sempre de documentar, porque se a gente fala, parece que está falando de uma coisa. Não, vamos documentar. Aqui é um outro documento da inteligência militar uruguaia, que, entre outras coisas, relata algo que é fantástico. Diz assim: durante sua recente estada na Argentina, João Goulart reuniu-se com Zelmar Michelini, assassinado, Henrique Hierro, uruguaio, ex-senador, e o presidente boliviano Juan José Torres, assassinado, o presidente da Bolívia. Estado-Maior, segunda sessão do Exército Uruguaio, uma reunião ocorrida em Buenos Aires, lá no Uruguai. Como se trocavam experiências, como se trocavam informações. E, entre nós tem estado um jovem procurador federal que atua lá em Uruguaiana, lá no sul do mundo, e que está investigando agora aquelas questões de desaparecidos naquela região. E eu já conversando com ele, prestei informação de um processo em que eu fui testemunha lá na Argentina. No dia 18 de dezembro de 2007, a sentença condenatória a 25 anos de prisão, inclusive ao comandante, então comandante-chefe do Exército argentino. E lá se condena. Como eu fui testemunha no processo, pedi uma cópia da sentença e fui examinar a sentença. A sentença diz alguma coisa muito interessante. A causa número 16.307 de 2006, o Juzgado Nacional Criminal e Correcional Federal número 4. Presta depoimento nesse processo um agente penitenciário federal argentino de nome Nestor Norberto Sendon. E ele diz assim: o Serviço de Inteligência do Exército Argentino contava com bases no Brasil, com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Passo de los Libres também era só cruzar a ponte e se estava em Uruguaiana. Então esse era binacional. Né? Mas nesse mesmo processo tem depoimento, junto também foi condenado a 25 anos de prisão, Coronel Antônio Hermínio Simon, nas páginas 5.824 e 5.825 desse processo, diz ele: fui chefe de destacamento de inteligência em 1123 de Passo de los Libres. Minha missão era proporcionar inteligência militar ao Corpo de Exército e ao Centro de Inteligência do Estado-Maior-Geral do Exército, tendo como centro gravitacional de combate, a ordem de ação em linguagem militar, volto aqui vamos em espanhol para ficar bem fiel. En el entonces tercer cuerpo del ejército brasileño, desplegado en los estados brasileños de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, minha gente, esse centro de inteligência em Passo de los Libres, fronteira com Uruguaiana, Brasil, a sua ordem de combate estava gravitacionando no Comando Militar do Terceiro Corpo de Exército Brasileiro, do Terceiro Exército, hoje Comando Militar do Sul. E eu teria mais coisa, me dizem que eu tenho 5 minutos, e eu preciso falar muito para vocês do seguinte. Toda essa situação permanece hoje. Isso não é uma coisa do passado. Nós temos no Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, não posso dizer mais preso, porque está em prisão domiciliar. Eu tenho dito que está gozando férias de verão, patrocinadas pelo nosso Supremo Tribunal Federal. O coronel uruguaio Manuel Juan Correa. Gente, eu persegui esse homem, venho perseguindo por 5 anos. Ele é uma fera. Ele torturou e matou mais de 100 pessoas.
ele está sendo pedido, a Argentina pede extradição dele por 2 causas e o Uruguai por outras 2. São 11 vítimas de desaparição e uma subtração de menor. E há casos, eu quando falo de pessoas, meus queridos amigos, eu falo de gente que conheci, gente com qual convivi, tenho convivido. Não é um nome, é uma pessoa. Eu sou amigo de uma mulher que teve seu filho de 20 dias de idade tirado dos seus braços. Sara Rita Mendes, uma professora uruguaia. Isso aconteceu em Buenos Aires. Ela só veio reencontrar este filho já com 26 anos de idade, entregue a uma família em que o cidadão era um policial da Argentina. E isso faz pouquíssimo tempo, fazem 2, 3 anos. Essa mulher sofreu durante todo esse tempo. E o coronel Cordeiro é um dos autores dessa atrocidade. E de 11 desaparições. Para fornecer subsídios ao nosso Procurador-Geral da República, eu fui a Montevidéu e colhi depoimentos de vítimas do Cordeiro. Meus amigos, eu levei um depoimento fantástico de uma mulher que foi violada pelo Cordeiro na presença do marido. Não para ter conhecimento de qualquer situação político-ideológica, mas saber para onde é que estava o dinheiro. Porque o Partido por la Vitória del Pueblo sequestrou um empresário que pegou 12 milhões de dólares de resgate. Comprou alguns apartamentos para fazer de aparelho e 8 milhões estavam escondidos em Buenos Aires. Ele violou esta mulher na presença do marido para que ela dissesse onde é que estava o dinheiro, que foi roubado. Além de torturador, homicida, é ladrão também. E esse cidadão, no dia em que o ministro Marco Aurélio apresenta o seu relatório no Supremo, fala de só um desaparecido, só nega o menor. E fala constantemente da anistia brasileira, que a anistia brasileira cobriu tudo isso. E o doutor Maron referia que ele quer estender a anistia, não a nossa, para todos esses criminosos da região. Uma vergonha para nós. Não vou dar a sequência dos julgamentos, mas dia 19 de dezembro, o Supremo, por unanimidade, concede prisão domiciliar a Cordeiro, lá em Santana do Livramento. Santana do Livramento é uma cidade gêmea, a cidade de Rivera, do Uruguai. São gêmeas. Se cruza uma rua, tu está em outro país. E ele está na primeira rua acima da fronteira, que por ironia chama-se Rua Uruguai, no 2007. Pois Cordeiro está gozando dessas férias de verão, num outono que se prolonga, que aos fins de tarde vai num bar chamado Iguana tomar uma cervejinha amiga, mas ele está muito mal do coração. Certamente o doutor Zerbini aqui de São Paulo morreu sem saber que cerveja é muito bom para o coração. Mas além de tudo, fuma. E aí eu vou pedir para o André, por favor, que mostre um vídeo feito agora, dia 1º de abril, em Santana do Livramento, onde aparece o Cordeiro. Ahora se lo contábamos en titulares, Telemundo registró en forma exclusiva a Manuel Cordero, militar retirado uruguayo, caminando libremente por las calles de Santana do Livramento. Recordemos que Cordero tiene prisión domiciliaria y aparentemente no la está cumpliendo desde hace mucho tiempo. Cordero está requerido por Uruguay y Argentina, acusado de varios delitos cometidos durante la dictadura militar. Las cámaras de nuestro corresponsal en Rivera, Gerardo Hernández, lograron captar esta imagen. Manuel Cordero caminando por las calles de Santana do Livramento. Eran las 11 de la mañana de este miércoles cuando Cordero salió de su domicilio, acompañado por su cuñado, rumbo al supermercado. Una salida habitual, según contaron los lugareños a nuestro corresponsal. Cordero luce su cabello teñido y un cigarro en su mano. Supuestamente obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria porque en diciembre pasado debía someterse a una operación cardíaca urgente.
cirugía que hasta ahora no se cumplió. Manuel, venga, Corbero, no dispare. Vení, no dispare. Bueno, ya lo teníamos, ingresó a su casa. Además trota, además de fumar, trota. Señoras y señores, estas imágenes se lo hicimos saber al canciller de la República, que las vio y dijo que las va a incluir en la protesta uruguaya ante Brasil por esta situación de irregularidad que veíamos anteriormente. Manuel, venga, Corbero, no dispare. Ricardo,